No último programa, o Frege tentou resolver o problema da ambiguidade da linguagem, salvou um relacionamento porque minha aluna disse que amava o peguete e ele respondeu com eu também, ela estava brava. O Frege resolveu esse problema, só que ele criou um problema lógico seríssimo. Por quê, ouvinte? Porque o rei da França é careca? A gente pode dizer que essa frase é verdadeira ou que ela é falsa? Esse aí falando é o homem que é muito cabeludo, mas infelizmente não é o rei da França, Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Russell foi, além de um filósofo, né, um matemático, um aristocrata, um ativista político, pacifista, um viajante, um empreendedor. E eu não vou continuar lendo não, porque o Pedro botou muita característica aqui. Eu acho que ele tem alguma queda pelo Russell. Então, enfim, o cara é um ganhador de prêmio Nobel de literatura. Então, você tá isso daí que isso daí merece. E ele apareceu mesmo no filme indiano. Exatamente. Ou você passou a inventar depois da terceira coisa que você escreveu no roteiro? Primeiro, o Russell, além de um grande intelectual que perseguiu a verdade, né, a gente já falou dele aqui no programa sobre os mandamentos do filósofo, né, do pensador livre, ele, em certo momento da vida, começou a ficar se questionando sobre conflitos humanos, né, porque primeiro ele achava que o maior valor para os seres humanos do nosso tempo era o dinheiro, mas aí ele percebeu que as pessoas amavam a destruição mais do que dinheiro. Então, ele começou, por isso essa trajetória aí que o Rodrigo se recusou a destacar, ele começou a trabalhar também não só na busca da verdade, mas a se colocar, né, nas questões políticas aí em relação a isso. E aparentemente o Russell viu essa destruição de perto, né, Pedro? Aparentemente ele lutou toda a vida contra as guerras, mas acabou presenciando essas guerras e em 2 ocasiões ele teve que ir até para a prisão por conta disso. A primeira vez ele foi preso por 6 meses por protestar contra a obrigação do alistamento de jovens na Primeira Guerra Mundial. Ele não entendia então como é que algumas pessoas preferiam morrer, né, do que pensar. O filósofo aproveitou esse tempo de prisão para escrever uma de suas obras de lógica. Você vê aí, né, já é o 3º ou 4º episódio que a gente cita gente que gosta de publicar na cadeia. Então, é isso aí. Exatamente. E essa não era nem a última vez que ele ia para cadeia, como o Rodrigo falou, porque depois, muito mais velho, já com 89 anos, ele começou a liderar protestos contra, né, a corrida armamentista nuclear, e isso levou ele para cadeia uma segunda vez. Durante a Guerra do Vietnã, o Russell presidiu o Tribunal Internacional que julgou os crimes de guerra perpetrados pelo Exército dos Estados Unidos. Ele lutou intensamente pela paz mundial e foi um referencial para toda uma geração de jovens que o seguiram. Você vê que ele peitou os Estados Unidos e ele não era um pacifista ingênuo, não. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, ele defendeu, né, a opção armada como uma solução contra essa grande ameaça aí à vida, à liberdade e à democracia, porque ele era não só um lógico, né, mas também um filósofo liberal. E o nosso segundo especialista aí que vai ajudar a gente a resolver esse problema, ou não, né, Rodrigo? Como quem conhece não precisa copiar, sabe? É o Wittgenstein. E o Wittgenstein, ele leu a obra do Frege, ficou muito impressionado e queria estudar com o Frege, e foi atrás do Frege, mas o Frege falou assim, cara, não tô afim não. Mas tem um cara bom, chama Russell. Vai lá em Cambridge, estuda com ele lá. Então um dia o Russell estava lá tomando um chá. Você chamou o Russell de Russell, e a gente já estabeleceu nesse programa aqui, no programa passado, na verdade, que o Russell é o com H e o Russell é o com R. Perdão. Russell. Então um dia o Russell estava lá de boas, tomando um chá, de repente apareceu um alemão super esquisito, que não conseguia falar inglês direito e que não queria se comunicar em alemão com o Russell. E esse homem louco era um estudante de engenharia antes, e ele tinha desenvolvido por conta própria essa paixão pela filosofia, e dividido aí entre esses dois interesses, tinha ido aí atrás do Russell com indicação do Frege. Então, essa figura fantástica aí que é o Wittgenstein também teve uma existência muito esquisita, né? Alguns dirão extraordinária, outros falam, olha que loucura total desse ser humano. Né? Ele nasceu de uma das famílias mais ricas da Europa, mas renunciou à sua herança, convencido de que o dinheiro corrompe as pessoas. E escolheu viver modestamente. Quando ele terminou os estudos universitários, ele sumiu, se afastou do mundo, virou um ermitão, assim, e foi passar um tempo, assim, construindo uma cabana num fiord norueguês. Então, ele foi pro meio do nada mesmo. E seus primeiros pensamentos filosóficos foram escritos enquanto ele estava ali nas trincheiras, disparando bombas e lutando, porque ele estava na artilharia austríaca durante a Primeira Guerra Mundial. E você não vai acreditar, Rodrigo, enquanto ele estava na guerra, ele ficava ali tomando notas. Talvez por isso
né? Não tenho certeza, mas talvez por isso. Ele deu bobeira, os italianos prenderam ele, jogaram ele na cadeia, e aí ele terminou de escrever os raciocínios dele ali Claramente, preso. Wittgenstein conhece a história dos filósofos e sabe que um bom livro só é escrito na cadeia e se entregou por isso, né? Exatamente. E aí ele enviou para o Russell esses escritos. Esse caderninho de guerra aí que foi terminado na cadeia era o famoso Tratactus Lógico-Filosóficos, uma das obras mais importantes da filosofia, para quem gosta de filosofia da linguagem. Esse roteiro aqui claramente é do Pedro, eu não diria isso, mas... Olha só, você pode até negar o seu gosto, mas o que é importante é, eles fizeram um giro do mesmo tipo, você pode até não gostar, mas do mesmo tipo que o Marx fez, do mesmo tipo que os pré-socráticos fizeram, que o fazer uma Sócrates mediação. fez. Foi um dos livros mais importantes da filosofia da linguagem. Que é uma filosofia desse tamanho assim, mas tudo bem. Tá bom. Mas olha só que doideira. Esse jovem soldado afirmava ter resolvido todos os problemas filosóficos da filosofia da linguagem, óbvio, porque um Aristótelesinho ele não leu. Claramente ele não era um cara muito modesto, né, Rodrigo? Mas me lembrou um cara que apareceu, sempre aparecia lá no CH, né? Uns caras que falavam que tinham resolvido todos os problemas do mundo. E quem sabe um dia a gente vai, velhinho, descobrir, aquele cara do ICH resolveu realmente. Vamos sim. O Witt teve todo tipo de trabalho esquisito de uma pessoa esquisita. Então ele trabalhou de jardineiro em um convento, e conseguiu o diploma de professor e chegou até a dar aula para crianças numa escola rural. Ele não só fez isso, como também fez o design arquitetônico para a irmã dele, e o prédio dele é um dos maiores exemplos de arquitetura racionalista hoje em dia, até hoje em dia. E diante da insistência de seus amigos, ele voltou para Cambridge para dar aulas a um grupo muito reduzido e seleto de alunos, entre os quais estava seu mestre Russell. E aí, em 47, ele renunciou à sua cátedra na universidade, foi para a costa da Irlanda, lá onde se passa aquele filme que o Luiz não gostou. Você já viu esse filme? Os Banshees de Inisherin? Não vi. Não viu, não? Então, o Luiz não gostou. Bem por ali. E lá ele ficou trabalhando na sua segunda grande obra, porque normalmente as pessoas falam de 2 Wittgensteins, né? Porque ele não é, tipo assim, igual Platão, que escreveu 50 livros e é, tipo, evolução do mesmo pensamento. Um livro diz uma coisa, o outro livro diz outra completamente diferente. Feitas as devidas apresentações, vamos agora nos perguntar: o que o Russell poderia dizer aqui nessa situação da minha aluna? Quando a minha aluna disse eu te amo e o Peguete respondeu eu também. O que estava rolando ali? Então, segundo aí o filósofo inglês, né, ele estudou a estrutura lógica da nossa linguagem e verificou que ela é idêntica à estrutura do mundo. Ou seja, a linguagem é um espelho pelo qual os seres humanos podem refletir o mundo. Cada nome que você usa tem como referente um objeto particular e cada predicado uma propriedade. Ao contrário do Frege, o Russell vai estabelecer que o significado dos nomes é apenas o seu referente. Então, quando você fala de alguma coisa, você está descrevendo fatos sobre o mundo, só. Se sua descrição tiver como referente um fato, é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Simples assim. Ou seja, o atual rei da França. Se essa é a frase que você quer dizer. E não existe um referente, ou seja, não existe um rei da França, e você pode dizer o que você quiser sobre ele. Você pode dizer que ele é careca, gordo, alto, baixo. Se não existe um atual rei da França, essa afirmação é falsa, porque o único significado das coisas é o seu referente. E você também vai poder verificar lá, né, aquela outra frase fantástica de que os professores ganham um salário elevado. Para o Russell, então, vão ter 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento direto, por familiaridade, então contato direto com alguma coisa, e outro por descrição. O primeiro ele consiste em um contato direto com um objeto conhecido, ou seja, conhecer as coisas. Por exemplo, se eu disser assim, meu amigo Fagner conhece o cara que estava com o Bolsonaro nos ombros quando o Bolsonaro tomou a facada em Juiz de Fora. O que eu estou dizendo é que o Fagner teve um contato direto, familiar, com esse outro indivíduo que estava com o Bolsonaro na nuca. Como você pode deduzir, né, esse tipo de saber requer dados fornecidos pelos sentidos. Ou seja, é preciso que o Fagner tenha estado diante do indivíduo que fisicamente teve a virilha de Bolsonaro em sua nuca. Já o conhecimento por descrição, ele ocorre quando a gente não sabe de algo diretamente, mas indiretamente por meio de algum tipo de definição, descrição que foi dada a gente. Então, no caso desse tipo de conhecimento, a pessoa não está em contato direto com o objeto de conhecimento,
mas obtém informações sobre ele através de uma fonte. Essa fonte pode ser o testemunho de outra pessoa, pode ser um livro, pode ser uma dedução lógica. Simplesmente basta que não seja o contato direto com esse objeto. Então, se eu disser que meu amigo Fagner sabe que o Bolsonaro foi presidente, não estou dizendo que ele conhece pessoalmente esse político brasileiro, mas que o Fagner sabe que essa parte da afirmação é verdadeira. E agora, nesse momento, Rodrigo, a nossa aluna deve estar assim: meu Deus, eu só queria saber se meu ficante me ama e eu tô aqui vendo sobre a virilha do Bolsonaro. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não está nada bem. É complicado, né? Mas na linguagem comum, o significado de uma palavra é o conhecimento direto do objeto ao qual se faz referência. Ou seja, os dados sensoriais passados, as vivências que você teve desse objeto e que é conservada na memória. Então, por exemplo, quando você falar assim para mim, dobradinha, isso significa que eu vou estar pensando que essa palavra é todas as memórias que eu tenho desse prato maravilhoso que o Rodrigo fazia com certa frequência na época que a gente estava na graduação. Mas dobradinha você não comeu só na minha casa, né? Então, se você pedir dobradinha em outro lugar aqui em Juiz de Fora, você vai ver que é um prato talvez bastante diferente, apesar de levar o mesmo nome e ter o mesmo ingrediente principal. Isso pode ser até um pouco pior, porque as duas pessoas comendo a mesma dobradinha, uma pode achar que ela tá sem sal, outra achar que ela tá na medida certa, outra achar que ela tá muito salgada. Então, isso, mesmo essa experiência pode variar um pouco. Inclusive, eu tenho uma tia, né, Marisa, que ela viu na infância uma galinha morrer enforcada na cerca e ela nunca mais conseguiu comer frango. Então, se a dobradinha fosse feita de frango aí, ao falar dobradinha, ela ia se recordar desse trauma. Então, às vezes, o trauma também, as palavras carregam o trauma infantil das pessoas. Até hoje ela não come frango. E a conclusão que o Russell vai chegar é justamente essa. O termo dobradinha não significa o mesmo para as pessoas, porque elas vão ter experiências e memórias diferentes que estão ligadas àquele termo. Então, as palavras representam as percepções do falante, que podem ser diferentes das do ouvinte, que é isso que o Pedro está falando para a gente. Então, nossa linguagem comum ela é extremamente ambígua, esse que é o grande problema, e pode ser entendida de várias maneiras ou admitir diferentes interpretações. Consequentemente, dar origem a dúvidas, incertezas e confusões. Resumindo, a linguagem é uma bosta para se comunicar. Quando a gente está tentando comunicar, a gente tem que meio que jogar com essa ambiguidade. Então, algumas coisas vão bater, outras coisas não, e os falantes e os ouvintes vão ficar ali meio que batendo cabeça, entendeu? Você vai se referir a coisas, a outra pessoa pode entender, pode não entender, e não necessariamente vão ser idênticas. E mesmo que a gente tenha vontade de construir uma linguagem perfeita, fantástica, extraordinária, bem organizada, ela acaba sendo privada do falante, pois o significado dessas palavras só faria referência às suas percepções e vivências. Ou seja, o único que realmente entende o que significa eu te amo quando sai essa frase da sua boca é você, já que a sua linguagem está descrevendo as experiências internas e as memórias internas que só você consegue interpretar. E isso explica a dificuldade dos relacionamentos. Embora haja muito amor e usem as mesmas palavras, possivelmente todo casal esteja se referindo a realidades bem distintas, discutindo essa relação sem nem saber o que de fato as palavras significam um para os outros. Aí, voltando para o nosso problema, quando a parceira diz eu te amo, ela está se referindo ao sentimento que ela tem por você, às memórias das experiências boas que vocês tiveram. Só que aí, sendo justos, né, diante desse paradigma, você não deveria dizer eu também, se você tivesse ciência do que o Russell está falando, que as palavras só têm significado se elas têm um referente. Por que você não deveria dizer eu também? Porque você não sabe se eu também significa a mesma coisa para ela do que para você, que é o caso aqui, né? O menino acha que eu também significa eu te amo, e para ela é uma segunda classe. Ele está dizendo que me ama, mas ele não ama o suficiente para dizer que eu te amo. Tem outro problema também, não é né? Que tá errado, mas ele não deveria ter feito isso. Tem outro problema também, né? Ele não sabe qual é a qualidade, o tempero desse amor que ela sente por ele para dizer que ele sente exatamente a mesma coisa, né? Então a gente poderia colocar esse subproblema dentro do problema. Se ela for levar a última instância, o Russell, ela poderia discordar dele aí também. Mas, por outro lado, né? Se as coisas ficarem feias,
como é o caso, né, dessa jovem, coitada. Essa jovem ganhou até um episódio para complicar mais a vida dela ainda. Era só você falar para ela, cara, ele te ama sim, vamos em frente. Você preferiu gravar um episódio de filosofia da linguagem. Isso é a cara de um filósofo. Mas por outro lado aí, né, vou também, já que o Pedro tá defendendo essa aluna dele aí, vou defender o pobre do Peguete aí, que tá sofrendo uma situação vexatória aqui nesse episódio. Então, se eu fosse você, companheiro, eu me apegava ao Russell e falaria o seguinte: olha só, querida, só eu sei o significado da palavra eu também, né, do eu também te amo. Então, você não pode querer ressignificar meus sentimentos, né? Meu sentimento é subjetivo e a linguagem tentou traduzir isso, mas, né, tem vários problemas aí. Olha só, mas ele só poderia fazer isso se ela não ouvir a última parte do podcast, porque o Wittgenstein, Rodrigo, ele não concorda com essa teoria da linguagem privada do Russell e ele vai propor outra coisa. Então, o que o Pedro Cortar? Esse vídeo, ouvi dizer, está sendo apoiado por uma entidade aí cosmológica. Qual é essa entidade? Está sendo apoiado pelo Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, uma marca e quer registrar ela, você tem que procurar eles aí no link aí de baixo. Tem as informações e o nosso cupom. Qual que é, Rodrigo? O nosso cupom é NPC10. Vocês conseguem 10% de desconto. Só entrar em contato, falar que achou eles aqui no nosso Não Precisa Copiar. É isso aí. Então, o que o Wittgenstein vai falar e vai dar as armas aí para a aluna do Pedro de novo continuar essa treta? Ele vai dizer o seguinte, que o Russell está totalmente errado, né? E a linguagem ela não é constituída de palavras que se referem a algo que só diz respeito ao falante ou às sensações privadas do falante. Então, a linguagem ela não tem essa característica de elemento particular e privado. O raciocínio dele até faz todo sentido, né, Rodrigo? O fato de que existem vivências privadas não significa que seja privada a linguagem também. Porque se fosse assim, que as palavras, por exemplo, as palavras sobre as nossas emoções adquirem significado, isso ia significar que a gente nunca ia entender, né, um ao outro, nunca mesmo. E por mais que existam problemas em relacionamentos, e todo mundo que esteve no relacionamento sabe que você fala uma coisa e a pessoa não te entende, muitas vezes, ainda existe todo um cenário de coisas que ela te entende sim, né? Que você sabe muito bem que você está errado, está certo, que você compreendeu ou não compreendeu. Tem essas coisas aí que não bate, mas tem outras coisas que batem perfeitamente. O ponto é que isso não se estende à linguagem, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O nome das emoções. Então, eu falo que eu tô com raiva, ou que eu tô cansado, ou que eu tô frustrado, e todo mundo entende o que eu quis dizer com isso, demonstrando que existe um caráter de universalidade nesse tipo de comunicação. Então, se fosse totalmente privativo, seria impossível as pessoas se entenderem minimamente quando a gente está falando de emoções humanas, só para ficar em um exemplo, né? E aí o Wittgenstein vai propor, então, que na verdade a linguagem funciona como um pincel. Falar, escrever é pintar usando as palavras. E aí você explica a linguagem com que ficou convencionada a chamar de teoria pictórica do significado. Nossas palavras, então, são representações das coisas do mundo. Assim como uma fotografia representa uma pessoa, ou um mapa representa um território, ou então uma partitura representa uma melodia. Então você olha lá o mapa, você não vê lá o mapa de Além Paraíba e fala que isso aqui é Além Paraíba, mas você sabe que ali tem coisas que estão em Além Paraíba, que você pode seguir a Além Paraíba. Você pode até, por exemplo, ver uma foto, né? Pegar uma foto de uma pessoa que você ama, cuspir nessa foto, rasgar essa foto. Você pode até ficar ofendido, né? Sentir desrespeitado a sua pessoa que você ama. Mas você não acredita realmente que aquela é a pessoa. Você sabe que você está ofendido não porque eu rasguei a foto, mas porque a foto representa a pessoa que você respeita, ama e admira. Então é essa relação que as palavras têm com o mundo. A representação ela é uma realidade que substitui, certo? Ela substitui e reflete a outra realidade. Isso ficou muito claro, Rodrigo, naquela pintura do Magritte. Se a gente tinha que pedir a Cissa para fazer uma participação especial aqui, né? Alguma coisa assim. Que isso não é um cachimbo. Ele pintou um cachimbão e escreveu embaixo. Isso não é um cachimbo. É verdade, não é um cachimbo. Essa relação de olhar para a coisa e falar assim, isso aqui é um cachimbo, aquilo é uma representação de um cachimbo. Dessa maneira, o que a gente tem então, Rodrigo? A realidade é a modelo do pintor. Simples assim. Você está lá pintando e a realidade é a sua modelo. E essa ideia ela surgiu, né, para o Wittgenstein quando ele estava num consultório, esperando uma consulta, abriu o jornal e viu que os tribunais de justiça de Paris eles estavam usando carros de brinquedo para representar como havia ocorrido um acidente de trânsito. E aí ele viu aquela maquete, né? Aquela ideia da maquete e falou assim, pô, a linguagem é exatamente assim.
Ela é uma Isso. maquete que representa, né, o objeto, as coisas. E aí, como isso funciona? Ele entendeu que é o seguinte: a estrutura lógica da linguagem e a estrutura lógica do mundo são a mesma. Então, tendo essa ponte, que é a estrutura lógica, você consegue atravessar, certo? Então, essa ausência de estrutura lógica termina com a falta de significado. Por exemplo, no caso das pinturas abstratas do Pollock. E nisso, o Wittgenstein é categórico. Não é à toa que ele termina o livro, Rodrigo, dizendo assim: ó, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Então, ou a coisa tem um correspondente ali que possa ser representado, uma estrutura lógica que possa ser comparada, ou já era. Então, o que a aluna do Pedro fez quando disse eu te amo, né, para o seu amado? Ela pintou com palavras o seu amor por ele. E o que o Peguete fez quando ele respondeu eu também? Ele tentou esculpir com os sons que ele emitiu pelas suas cordas vocais, essa escultura que representasse o amor que está ocorrendo no interior dele. Lindo. Só que temos um problema, né, Rodrigo? Se a pintura não ficou boa, a culpa é do pintor, correto? E aí, se ela não gostou, né, da pintura, o que ela vai ter que fazer? Romper, né, com essa arte pós-moderna e sair fora desse relacionamento. Você gostou, Rodrigo, da teoria pictórica? Ficou bom para você? Gosto não. Filosofia da linguagem tinha que ter começado e morrido em Freire, na minha opinião. Se você não gostou, Rodrigo, então se prepara que tem o segundo Wittgenstein agora. Não é possível. Você tá brincando comigo que vai ter mais Wittgenstein. Depois de dar aula para as crianças, lá depois dele se isolar no fiord e sumir no mundo, ele foi lá virar mecânico lá, dar aula para criança. E ele ficava observando as crianças, professor de escola, não era nem universitário, não. Tipo, igual a gente, sim, talvez até de fundamental. Então, imagina o Luiz Felipe, que está dando aula de ensino religioso, lá filosofando, enquanto via as crianças brincar no recreio, e ele, vendo as crianças jogando ali, brincando, ele descartou completamente a sua teoria do significado e propôs outra. Né? Como se a gente não tivesse já teoria suficiente. A sua aluna nem tá mais ouvindo a gente, porque ela já desistiu desse programa há muito tempo. Ela já desligou, já até voltou com o cara, tá com outro, sei lá. Ele percebeu que as palavras não representavam o mundo como uma pintura representa modelo, ou seja, nessa relação de substituição que a gente estabeleceu. Mas que as palavras também fazem coisas que não são representar. Então elas representam, isso é um fato, mas a gente também conta piadas. O que a piada está representando? A gente também faz ironias, faz sarcasmos. O que isso está representando? A gente reza com palavras, Rodrigo. A gente ora, tem pessoas que conversam com Deus, tem pessoas que fazem uma reza para meditar. A gente mente. O que isso está representando, Rodrigo? Se a gente está mentindo, a gente conta histórias que não são reais, a gente conta histórias que a gente não sabe se são reais. Então a gente tem uma gama de funções da linguagem que não estão ali contempladas em representação. Então, o que o Wittgenstein entendeu é que as palavras elas são um tipo de ferramenta, né, numa oficina. Você só sabe seu significado quando você conhece os tipos de uso dessas ferramentas. A essência, então, da linguagem não é a estrutura lógica, mas a função. A linguagem é como um martelo. Eu sei que ele funciona quando eu dou uma martelada e o prego entra na madeira. Então, a nova imagem que o Wittgenstein vai usar para explicar, né, essa nova proposta de filosofia da linguagem dele vai ser a ideia do jogo. Ele vai definir o seguinte, como é que a gente entende um jogo? Quando a gente entende as regras e aprende a usar essas regras. Ele vai comparar as palavras às peças de xadrez. O peão, por exemplo, ele não é definido pelo material de que ele é feito, não é definido pelo seu tamanho, pela sua cor, mas pelas regras de uso e pelos movimentos possíveis de um peão. O mesmo acontece com as palavras. Só que se o Wittgenstein trabalhou em escola, Rodrigo, igual a gente trabalha, ele sabe que peça de jogo some. Então, o que você pode tirar disso? Uma vez eu estava lá com uns alunos num sábado letivo, deram pra gente um tabuleiro de xadrez faltando peça, e aí a gente inventou outro jogo. A gente começou a pegar as peças, criamos umas regrinhas lá, era meio que um RPG com pecinhas de xadrez, e começamos a jogar outro jogo, nada a ver com xadrez, no tabuleiro de xadrez, usando as peças que tinham sobrado do xadrez. Então, o que o Wittgenstein percebeu? Como o uso é a essência dessa linguagem, a gente pode inventar um novo uso, né? A gente tem esse poder criativo de dar novas formas e novos significados para palavras de maneira completamente diferentes. Então, entender o significado de uma expressão linguística implica em compreender isso aí que o Pedro está falando, né? Que jogo que a gente está jogando. Exatamente. E aí, Rodrigo, se acabaram de dizer para você, eu também, você tem que se perguntar isso. Que jogo é esse?
Esse é o jogo do amor, esse é o jogo do deboche, esse é o jogo do sarcasmo, do carinho, da afeição. Se você compreender o jogo que está sendo jogado, aí você mete um beijão na boca. Dependendo do jogo, você dá um pé na bunda da pessoa. Fica aí a dica para sua aluna, que isso aí não ajudou ela em nada, não resolveu nada a vida dela. Complicou muito ela entender o que esse eu te amo quis dizer. Eu vou te falar um bagulho, a melhor coisa que você faz é esquecer esse eu também e continuar o jogo sendo jogado aí, pronto. Olha, Rodrigo, bem difícil indicar coisa de filosofia da linguagem, mas na falta vou indicar aí Nada de Novo no Front, sobre a Primeira Guerra Mundial, já que vários dos nossos filósofos estiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Indicar o Star Wars, né, onde não tem filosofia da linguagem, eu acho, mas tem um eu te amo, que em vez de ser respondido por um eu também, é respondido por um eu sei. Então, excelente. Não vai precisar de aula de filosofia ou Han Solo. O que você traz para nós? Porra, filosofia da linguagem, mano. Desgosto e tristeza só. É, sim. Vai ter que ter mais o... Como é que chama? O Stalker lá do Tarkovsky, porque é isso aí. É um negócio que me desanima bastante. Já tá aí, o terceiro programa do Tarkovsky. Então é isso, ouvintes. Tchau, tchau. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, ver se tem outros episódios vinculados a esse episódio. Assistir também. Descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar, ver o que te interessa assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu.